Não cante esses hinos na sua igreja. São hinos antropocêntricos. Fique comigo aí até o final desse vídeo. Nós estaremos meditando algumas letras de alguns hinos que nós não podemos de jeito nenhum cantar em nossa igreja. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal aí e roda a vinheta. O que é um louvor antropocêntrico? Se você ainda não assistiu, ó, assiste esse vídeo aqui. Ó. Esse vídeo nós estamos falando sobre o culto antropocêntrico e culto teocêntrico. Então, se você ainda não assistiu, corre lá, assiste o vídeo aí e com certeza você vai entender bem a respeito desse assunto. O que é um louvor antropocêntrico? O louvor antropocêntrico é aqueles louvores que colocam o homem como centro do louvor. É aquele que coloca o homem, os desejos do homem, a ambição dos homens. É aqueles louvores que deixa Deus fora do louvor e coloca o homem como centro do louvor. E nós temos visto por aí muitos hinos que você não deve de maneira nenhuma cantar na sua igreja, porque são hinos que não glorificam a Deus, não exaltam a Deus, exaltam mais o homem. E alguns hinos também são hinos vingativos, isso mesmo, hinos vingativos, hinos que as pessoas cantam como se fosse cantar para o seu inimigo, né? E nós vamos falar a respeito desses louvores aqui nesta tarde. O que é louvor? O louvor é uma forma de engrandecer a Deus, uma forma de elogiar Deus. E a igreja pentecostal sempre teve os seus louvores, né? Os seus louvores que marcaram a história da igreja. Se nós pegarmos a harpa cristã, nós vamos ver hinos, grandes hinos a ele que enaltece, que engrandece o nome do Senhor, hinos que falam de cruz, hinos que falam de salvação, hinos que falam de perdão, hinos que falam de tantas coisas. Os maiores louvores hoje, os louvores que muitas das vezes estão aí na mídia, não falam de perdão, não fala de cruz, não fala de salvação. A maioria dos louvores que estouram na mídia e que a maioria dos crentes cantam são hinos que falam sobre o homem, hinos que colocam o homem como centro das coisas. E é um grande problema, porque quando nós cantamos esse hino, nós massageamos o ego de pessoas. Às vezes, pessoas que estão no pecado, estão no erro, e ouvem esses hinos e acham que é Deus que está falando com ele. As pessoas se emocionam, as pessoas choram. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, são as nossas emoções que são afloradas através daquele louvor, porque mexe com as nossas emoções. Vamos tocar o primeiro hino que nós vamos falar um pouquinho nesta oportunidade. Vem aí. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção não se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Sabe, no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Esse hino é um hino muito cantado nas igrejas, né? E olha só como que é interessante a letra. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Só que se nós pararmos para perceber a luz da Bíblia, esse louvor é um louvor vingativo. É um dos louvores contrário às Sagradas Escrituras, porque ele fere os princípios bíblicos. Esse louvor é quando alguém quer se vingar de outro, para dar indireta em uma pessoa que não lhe ajudou. E aí nós vemos em Provérbios capítulo 25, versículo 21, que diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer pão, e se ele tiver sede, dá-lhe de beber de água. Então isto aqui que é evangelho. O evangelho, meu irmão, não é vingativo. O evangelho jamais veio para saciar a minha fome, a minha sede de vingança. Existem crentes que estão cultivando o ódio, por isso que os louvores não se fala de perdão mais. Tem crente cultivando ódio no seu coração, aí usa esse tipo de hino para dizer: ó, quando Deus me abençoar, você vai ver. Quando Deus me exaltar, você vai ver. Quando Deus me honrar, você vai ver. E tudo texto fora de contexto. Olha o que Jesus disse no capítulo 5, versículo 43 e 44 de Mateus. Ele disse: ouviste o que foi dito? Amará o teu próximo e odiará o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, olha, Senhor Jesus falando: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu.
Jesus falando que você tem que orar por quem te persegue. Jesus falando que você tem que bendizer quem está te maldizendo. Então esse hino não pode ser cantado nas igrejas. As pessoas precisam entender o que é louvor. Louvor não é para mim, não é para você. A maioria dos nossos escritores hoje que compõem os hinos são pessoas doentes. Pessoas que estão escrevendo hino, e qual é o hino que dá ibope hoje? Qual é o hino que vende? Qual é a letra do louvor que vai estourar? É isso que eles estão se preocupando, e não mais qual é a letra do louvor que agrada a Deus. Qual é o que motiva um cantor? O que motiva um escritor? Qual é a motivação deles? Eles não leem a Bíblia. Eles não acompanham, eles não participam de escola dominical, eles não participam de culto de ensino. Note que a maioria dos nossos cantores hoje passam 50, 60 dias sem aparecer na sua igreja. E se eles não aparecem na sua igreja, eles não participam de ceia. E aí qual é a comunhão que eles têm com Deus? Não, pastor, mas eu tenho que cumprir a agenda. Mas se um cantor não participa da ceia, não ouve o seu pastor, não tem um pastor local, esse para mim, ele não serve a Deus. Porque ele não tem responsabilidade com o reino. Ele é imaturo. E uma pessoa imatura, como nós temos visto muitos aí que dão escândalos para a igreja, que servem de escândalo para a obra de Deus. Porque com uma música, às vezes estourou na mídia, só que ele não tem maturidade para manter a sua vida espiritual. Ele não sabe o que é ter uma vida espiritual saudável. Romanos 12:20 está escrito assim: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Olha que maravilha, isso aqui é evangelho. Outro hino que nós podemos colocar aqui vai ser esse próximo hino aí. Ouve ele, vamos ouvir este hino e eu já estarei comentando também a respeito desse outro. Eu tô pagando o preço pra morar no céu, eu tô pagando, eu tô lutando, eu tô chorando, cada detalhe o Senhor está somando. Eu tô pagando o preço pra morar no céu, eu tô pagando, eu tô lutando, eu tô chorando, a santidade tem um preço, eu tô pagando. Olha que interessante, olha a letra do hino, eu tô pagando, o preço para morar no céu eu tô pagando, eu tô lutando, eu tô chorando, cada detalhe o Senhor está somando, eu tô pagando, o preço para morar no céu eu tô pagando. É interessante, irmãos, como que a falta de leitura bíblica tem estado no meio desses louvores antropocêntricos. Como assim eu estou pagando? Qual é o preço que nós estamos pagando? Será que o preço da cruz não foi suficiente? Será que quando Jesus disse está consumado lá na cruz não foi suficiente para nos pagar, nos salvar? Diz que a salvação vem pela graça por intermédio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, meu irmão, não precisamos pagar nada mais. Nós precisamos apenas obedecer a palavra de Deus e obedecer os seus mandamentos, e nós temos a nossa salvação, já foi nos dado o direito de salvação através do sangue de Jesus Cristo. Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós e cravando na cruz. A Bíblia diz que o pecado faz um muro de separação entre nós e nosso Deus, Isaías 59. Agora veio Cristo e pegou a cédula que era contra nós e levou aonde? Na cruz, e cravando na cruz, ele pagou o preço na cruz do Calvário por mim e por você. Então o preço já foi pago, não temos que pagar mais absolutamente nada. O sangue de Jesus nos comprou e nos lavou e nos deu direito de salvação e de vida eterna. Vamos ouvir o outro louvor. Meu Deus, os de perto deveriam me ajudar, mas do nada eles somem sem falar, sem dar explicação. Vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé, e quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé, pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Este louvor também tem um excesso tem uma vingancinha santa, né? A vingança, uma vingança santa, podemos colocar assim, se é que existe essa palavra, né? Então o ensino começa com a vingança, né?
Os que de perto deveriam, ou seja, ter o dever de me ajudar, mas do nada eles somem sem falar, sem dar explicação, como que se as pessoas que estão à nossa volta deveriam nos prestar explicação de tudo, por que que veio, por que que não veio, por que que foi, por que que não foi. Sabe como que é trágico essas letras. E tem mais, daí no coro diz assim, vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. E quem contou o fim dos meus dias, avisa que eu estou de pé. Pois quem me ergueu não me abate, enquanto não se cumprir o que ele tem através de mim. Sabe o que é interessante? Vai lá. Vai lá. Ou seja, além de ser um hino antropocêntrico, ainda estou ordenando Deus, vai lá. Vai lá. E pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Sabe o que é interessante? Esta vingança idiota. Vou repetir, às vezes você não entendeu. Vingança idiota nos hinos. Sabe, as pessoas querem um triunfalismo. As pessoas querem triunfar. Eu sempre falei nos vídeos passados, nós temos crentes doentes que querem ser honrados pelo quê? Se nós pegarmos a história da igreja, nós vamos ver pessoas, crentes que foram torturados, discípulos que foram mortos, decapitados, cerrados ao meio, e nunca você vê eles querendo honra. Nunca você vê eles dizendo, Senhor, honra o meu nome, brada o meu nome, coloca-me, outro jargão, coloca-me entre os príncipes. Eu não consigo entender esse tipo de louvor, e esse é um deles. Vai lá e pega quem falou da minha vida e fala para ele que estou de pé. Qual é o prazer de Deus nisso? Qual é o prazer de Deus de causar o quê? Uma vingança? Os crentes brigam, os crentes têm as suas desavenças e depois vão orar dizendo, Deus, mostra que eu sou justo, Senhor, mostra isso, Senhor, faz aquilo outro. Estão perdendo tempo, porque oração não é para eu orar contra ninguém, a oração não é oração de vingança, porque Deus nem responde essa oração de vingança. E as pessoas estão perdendo tempo com isso. Olha o que diz Hebreus 10:30, porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor outra vez, o Senhor julgará o seu povo, minha é a vingança. Olha o próprio Jesus ensinando, ora por quem te persegue, ora por quem te maldiz, bendiz o que se maldiz, não fale mal de quem fala mal de você, porque isso é evangelho. Você vence o mal, não com o mal, você vence o mal com o bem. Isto é um louvor ou um culto cristocêntrico. Sabe, meu irmão, o triunfalismo e o antropocentrismo tem reinado nas letras evangélicas. Tem sido algo assim tão extravagante que está ficando feio. Está ficando feio. Se você pegar um culto, 4 ou 5 louvores antropocêntricos. 4 ou 5 louvores que falam do homem, sentimento humano. E não falam de Deus, não exaltam Deus, não glorificam a Deus. Então você não pode cantar esse tipo de hino. Examine os teus hinos, examine o que você canta, porque você pode estar perdendo tempo. O louvor que você canta não pode exaltar o homem, tem que exaltar a Deus. O louvor que você canta tem que ter base bíblica para você cantá-lo. Heresias não é só através da palavra pregada, muitas vezes é através do louvor que a gente canta. E é isso que Deus quer restaurar em nós. Deus quer restaurar o culto teocêntrico, onde Deus é o centro, onde eu vou, me derramo diante de Deus, me derramo diante da sua presença, me derramo para louvar e bendizer o nome do Senhor, onde eu vou para o culto não para ser adorado, mas para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Alguns hinos, algumas letras são comuns nos dias de hoje. Por exemplo, aquelas letras assim, você vai ser o vencedor, Deus vai operar em sua vida vai mudar, você é especial, você vai conquistar suas vitórias, você será abençoado e outras mais. E uma das letras também dos hinos que é cantado hoje é colocar o homem como centro de tudo. Por exemplo, tem um hino muito conhecido que eu vou mostrar para você agora. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão.
Olha o que diz assim: não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, mas tem a fé de Abraão. Nós temos também outro vídeo aqui, ó, quem tem promessa não morre. Assiste lá para você ver a respeito desse tema. Aí nós vemos, meus irmãos, que esse hino é um hino equivocado e um hino antibíblico. Em Hebreus 11:13 diz assim que todos esses homens morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe. Hebreus 11:13. Hebreus 11:39 diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram promessa. Todos estes, se você ler o contexto, você vai ver que são os heróis da fé. Foram torturados, mortos, e fala muito sobre os heróis da fé no capítulo 11 da carta aos Hebreus. Então eles morreram sem alcançar a promessa. Como que assim eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir? Então nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ter a Bíblia como base para a nossa vida. E outra coisa mais, quando você canta um louvor, quando você se prepara para cantar um louvor, examine ele. Ah, mas é um louvor que todo mundo está cantando. Meu irmão, nem tudo que todo mundo está fazendo é porque é o certo. Deus quer levantar na sua igreja pessoas que adorem. Mas Jesus disse, adorem em quê? Em espírito e em verdade. Seja eu e seja você um adorador de verdade. Que os louvores que saem dos nossos lábios não sejam para glorificar o homem, mas seja para glorificar a Deus. Que os louvores adorem a Deus em espírito e verdade. Ele precisa ter base bíblica e ele precisa adorar o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Eu peço para você, compartilhe este vídeo aí, meu irmão. Deixa o teu comentário embaixo aí, se você concorda, se você não concorda. Deixa o teu comentário aí, nos ajude a pregar a palavra de Deus. Deus abençoe.